A professora doutora Sandra Aparecida dos Santos, diretora do Colégio Universitário Unidade, é a convidada da semana no podcast da Unidade Abstrat. Entre as pautas desse bate-papo, ela comentou sobre a segurança na escola, tema que repercute entre as unidades escolares desde a tragédia registrada em Blumenau. Vamos conferir os melhores momentos. Dentro de todos esses desafios, eu queria entrar num assunto que está muito alto agora, está muito forte, que é a questão da segurança nas escolas, que a gente vem acompanhando os últimos acontecimentos e, por conta dele, acho que a sociedade, como um todo, ela entrou nessa discussão com um pouco mais, de uma forma um pouco mais profunda. Eu queria abordar um pouquinho dessa temática contigo, mas como a gente falava antes de entrar no ar, de uma forma um pouco mais abrangente, né? Eu acho que até para deixar a comunidade que nos assiste, que nos ouve, ciente, ou pelo menos consciente, porque talvez já tenha ciência disso, mas daquilo que tu conversavas antes, aqui, das dimensões que compõem essa segurança, né? Essa vivência, enfim, o cosmos educacional, vivencial, relacional. Então, como que está hoje? Acho que no primeiro aspecto, né, de fato, porque ontem teve uma chamada, né, da Polícia Militar para abordar segurança nas escolas. Acho que uma iniciativa legal, sei que tu estivesse lá também. Como é que está essa questão hoje sendo abordada e como é que a Sandra, a diretora Sandra, a professora Sandra e a Sandra, que é mãe também, que é avó, como é que essas pessoas enxergam esse momento agora e esse contexto que a gente está vivendo? Olha, Renata, essa é uma pergunta bastante difícil, porque se nós formos equalizar uma resposta, talvez a gente incorra num risco que seja isolar ou negar ou não legitimar opiniões diversas. E a escola, então eu tomo a liberdade de começar de trás para frente. O nosso entendimento é que a escola é uma das dimensões das nossas vidas e que ela precisa estar a favor da vida como um todo, da nossa constituição psicoemocional, conceitual, procedimental e atitudinal. No pequeno contexto escolar, no pequeno núcleo familiar e assim por diante. Na rua, na família maior, com os avós, e aí na cidade, e aí nós vamos convivendo em diferentes espaços. E a escola, ela é o lugar onde, por meio de alguns conhecimentos histórica e culturalmente construídos e no caráter científico, vem a contribuir. Então, eles precisam estar a favor de todos os contextos. Do contexto daquela família que tem uma profissão de fé, que tem uma relação, aqui eu vou utilizar o termo transcendente, e que, por exemplo, nos coloca a ouvir um dos pais do episódio de Blumenau, no dia do episódio, com tanta lucidez em Deus, para falar do ocorrido de uma criança sua. Então, nós estamos falando e convivendo com famílias, e essa é uma dimensão que nos é muito cara, porque quem tem alguma relação com a transcendência, e aqui a gente traz o entendimento não de denominações e não de vieses religiosos em si, mas da fé na comunicação do processo de transcendência, da espiritualidade nos seus entendimentos e fazeres. Essa pessoa, esse núcleo familiar, ele também terá uma conectividade, uma relação com o conceito de imanência, que é a conexão dele com a natureza. E aí, quando a gente fala com a natureza, a gente fala do vaso de vegetal, de flor que está lá
em casa, da horta, do cachorro, do pet, mas a gente fala da natureza que nos mantém vivos e saudáveis. Então, é da natureza que compõe o meu corpo, da água que eu escolho beber, entender que a água que eu bebo, a molécula de água que entra e que me hidrata, há dias atrás estava no rio e que, portanto, essa molécula de água que passa aqui, e aí eu passo a olhar para o rio, que nós aqui somos agraciados, porque cruzamos pontes o tempo todo, e temos um olhar ecossistêmico para o mundo, para as nossas relações e escolhas. Então, a gente parte de um lugar, de uma tradução dos conceitos científicos de transcendência e imanência, e entre a minha conexão com a natureza, que são as leis físicas do mundo, com a minha conexão com a espiritualidade, que me dá e que me sustenta uma noção de fé em algo para além disso que eu vejo aqui e que minimamente as leis culturais me fazem ter um posicionamento. A escola está a escola. Está a escola que vai escolarizar este mundo. Então, na verdade, quando nós falamos em segurança o tempo todo. Nós pensamos, e agora neste lugar, nesta oportunidade de estar gestora, a gente pensa segurança física, segurança emocional, segurança nutricional, segurança na conexão entre a imanência e a transcendência de uma constituição de criança e jovem em formação feliz e saudável. Porque se nós nos constituirmos seres felizes e saudáveis, nós com certeza contribuiremos para a construção de um mundo em beleza, de um mundo belo, de um mundo bom, de um mundo no bem. Então é esse o lugar da escola. E quando hoje nós trazemos esse tema que para nós é uma das dimensões que compõem o espaço escolar, e aí a gente fala o espaço escolar por quê? Porque na escola é um encontro entre pessoas, e aí agora a gente vai amarrando tudo que vem ao encontro do nosso entendimento nesse espaço maior. Então, na verdade, nós somos uma grande comunidade que temos em comum o quê? O desenvolvimento das crianças e dos jovens. Entre quem? Entre os adultos, família e escola. Então, do lugar onde nós falamos, do Colégio Universitário Unidave, que é a nossa escola, nós falamos deste lugar entendendo que nós adultos estamos do mesmo lado. Estamos no mesmo lugar, no mesmo território. Habitamos um mesmo território para o qual ou a gente contribui positivamente ou a gente o impacta fragilmente. E daí quando tu trazes, ontem sim foi um momento muito importante, quando a Polícia Militar e também na presença da Polícia Civil, estivemos os gestores, né, da região do Alto Vale do Itajaí, no intuito de encontrarmos-nos como adultos que temos impactos e interferências diretas no desenvolvimento de crianças e jovens, pensando e partilhando entendimentos, expectativas. Estivemos, por exemplo, ou já ouvi também de alguns adultos em contextos variados, a expectativa de termos vigias armados no ambiente escolar. Então, assim, minimamente é importante que a gente pense, né? A imagem, a função e o território onde ele estaria, que é um território escolar, que é um território de partilha. Então, é melhor ter, é melhor não ter, teremos, não teremos, para além do que eu, Sandra, do que cada pai, do que cada mãe possa querer ou pensar ou julgar, há regras, há normativas, há instâncias outras que vão também nos direcionando na nossa lógica cultural e por vezes nem podemos, como é este o caso neste momento. Então, existe toda uma construção social que precisa ser feita nos diálogos diversos entre todas as instituições e atores do processo para que haja uma liberação lúcida e saudável. Porque eu, Sandra, avó, me pergunto,
Eu tenho uma arma para não atirar, então por que eu a tenho? Porque a partir do momento que eu a tenho, eu estou na iminência de atirar. Então, dentro do contexto e sob as luzes, né, de crianças e jovens que estão tutelados a nós, a gente precisa estar para além das nossas opiniões e quereres. E sim, para esse entendimento macro, para essa relação macro de todos os sujeitos e de todos os contextos. Aquele contexto que tem firme e elaborado o conceito e traduzido o conceito de transcendência, aquele contexto familiar que tem firme e traduzido o conceito de imanência, que relaciona-se com a natureza, que ocupa-se da segurança nutricional dessa criança, que ocupa-se da segurança psicoemocional dessa criança, para que ela habite e trilhe, deixando aí um rastro de beleza e alegria. Talvez eu entenda importante nesse momento partilhar uma reflexão do nosso coletivo de professores e gestores, né, institucionais, no sentido assim de que a gente exercite, de que a gente busque a ação de se observar nos pequenos grupos que nós vamos fazendo parte, e que nesse sentido a gente vá buscando essa autoqualificação, esse autoaprimoramento, no sentido de nós contribuirmos para o todo. E que a educação é isso. A educação é essa complexidade que não tem como nós elaborarmos ou definirmos respostas práticas e simples para uma dimensão social que não é prática e simples, que fala de relação, que fala de pessoas, que fala de emergência individual e no pequeno coletivo familiar, e que cada pequeno coletivo familiar é uma família, e para nós no colégio a família é um valor. Ela não é só uma organização, ela é um valor que qualifica o processo de ensinar, aprender, extensionar e pesquisar. Então, que nós entendamos que é mais do que a gente querer apenas resolver um problema. Porque nós viemos deste lugar. O problema está comigo, eu não quero mais o problema. Resolve o problema. Eu não consigo resolver, tu resolves para mim. Né? Então, essa ação não cabe mais no mundo. Não cabe mais. Não cabe. Né? Então, e não cabe em todas as dimensões das nossas existências, assim como no contexto escolar. Então, o contexto escolar não é simples e prático. Então, nós não podemos mais tratá-lo ou olhá-lo com tanta simplicidade e praticidade, mas sim do lugar do relacional e com toda a careza, né? A gente diz, é muito caro para nós esse campo de conhecimento, essa dimensão social, e com toda a careza, entre aspas, aí, que ele tem e que ele é que nós convidamos as pessoas a estarem conosco, pensando, dialogando, ampliando, aprimorando, ratificando, né, confirmando alguns processos e construindo o mundo. Que cada passo dado construa, impacte e se impacte pelo mundo.